Boa tarde, e hoje nós vamos fazer rapidinho uma correção do simulado 2 que eu enviei para vocês. Vamos lá? Tá na tela para vocês a questão número 1, ok? Eu não vou ler as questões, nós vamos focar somente na correção. Espero que vocês já tenham feito, já tenham estudado, e agora nós vamos debater as correções ali, as alternativas e as correções. A alternativa correta aqui é B, o estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos aproximadamente. Deixa eu melhorar aí. Ele é marcado pelo surgimento da função simbólica, mas aqui a criança ainda não realiza operações mentais reversíveis. A pegadinha aqui, na alternativa A, o sensório motor ocorre antes da linguagem simbólica consolidada. Alternativa C, o operatório concreto já apresenta reversibilidade lógica, que contradiz o que está no enunciado. E na alternativa D, o operatório formal, ele envolve pensamento abstrato, hipotético, típico já da adolescência. Vamos para a questão 2. A alternativa correta é o item B, onde nós temos a definição clássica da zona de desenvolvimento proximal. A pegadinha aqui no item A é porque descreve o nível de desenvolvimento real, mas não a zona de desenvolvimento proximal. Pegadinha do item C, inventa uma ideia de estágio final que não existe na teoria de Vygotsky. E a pegadinha do item D, contraria diretamente o núcleo da teoria sócio-histórica, que defende que a aprendizagem é mediada socialmente e não puramente biológica. Cuidado, cuidado com as pegadinhas. Questão número 3, de alternativa correta, item C, onde Jussara Hoffmann defende uma avaliação processual contínua dialógica, oposta à lógica classificatória. Pegadinha do item A e do item D. Ambos descrevem exatamente aquilo que Hoffmann critica, a avaliação classificatória e quantitativa. A pegadinha do item B contraria a ideia de processo contínuo, tratando a avaliação como evento pontual. Ok? Questão número 4. Alternativa correta, o item B. É exatamente essa a crítica de Paulo Freire, a educação bancária, onde o professor deposita conteúdos e o aluno apenas recebe passivamente, tá? As pegadinhas estão nos 3 itens restantes, A, C e D. Os 3 itens descrevem, na verdade, a educação problematizadora, libertadora, que é, sim, o modelo defendido por Paulo Freire, e não o modelo criticado. A banca costuma inverter o que é pergunta e o que é crítica, tá? Por isso que tomem cuidado. Ali na questão 4 tá, Paulo Freire defendia um modelo de educação contrário à chamada educação bancária. Olha a pergunta, nesse modelo criticado por Paulo Freire, o educador, é criticado, tá? Questão número 5. A alternativa correta é item A. A interdisciplinaridade integra diferentes áreas em torno de um eixo comum. Onde estão as pegadinhas, então? Item B. Propedêutica. Refere-se ao quê? Um ensino preparatório para a etapa posterior, não a integração de áreas. Item C. Tecnicista. Foca em quê? Em treinamento de habilidades técnicas fragmentadas. Item D traz o tradicional conteudista, que é justamente o modelo fragmentado e disciplinar, que é o contrário, que se opõe à interdisciplinaridade. Certo? Vamos para a questão 6. Vamos lá. A alternativa correta da questão 6 é o item C. A alfabetização científica deve partir do contexto e das vivências da criança de forma significativa. Ok? Mas onde estão as pegadinhas, então? Item A.
O item A reduz o processo à memorização mecânica, contrariando, assim, a perspectiva construtivista. O item B afirma que só se deve começar no sexto ano, mas a BNCC prevê o trabalho com ciências desde os anos iniciais. O item D propõe isoladamente as áreas, o isolamento dessas áreas, ou seja, contrariando a lógica interdisciplinar, ok? Questão número 7. Deixa eu passar para a próxima página e vamos lá. Peraí, estou ampliando para vocês, para a visualização. A questão 7, a alternativa correta é o item C, tá? Ampliado ou em ação. O currículo ampliado ou em ação, ele abrange todas as experiências vividas na escola, para além do documento formal. As pegadinhas nos outros itens o item A. A pegadinha ali está no currículo prescritivo, né, como documento oficial e formal, mais restrito. O item B traz o currículo oculto, que refere-se a valores e normas transmitidos implicitamente sem uma intenção pedagógica explícita. É um conceito totalmente diferente. E o item D traz o currículo nulo, que é o que a escola deixa de ensinar, oposto do que o enunciado traz para vocês. Lembrando que nós estamos fazendo a correção indo direto no foco da alternativa correta e das pegadinhas dos outros itens das outras alternativas. Nós conseguimos entender quando anteriormente tentamos fazer, porque focamos no enunciado e agora a gente consegue entender ali as pegadinhas. Questão número 8. A alternativa correta é a alternativa B, que traz apenas a afirmativa 2 como correta. Vamos ler a alternativa 2, o item 2. A escola inclusiva deve promover adaptações curriculares e metodológicas para atender a diversidade de todos os alunos. Ok. Onde está as pegadinhas? Item 1. Inverte a lógica da inclusão. Não é o aluno que deve se adaptar sozinho à escola, mas a escola que deve se adaptar para incluir. O item 3 também está errado porque ele traz o atendimento educacional especializado como complementar e suplementar e ocorre no contraturno, não substituindo a matrícula na classe comum. Ele coloca ali que substitui, não. Ele complementa, ele suplementa no contraturno. A banca costuma testar vocês exatamente com essas confusões conceituais aí. Questão número 9, a alternativa correta é o item A. O trabalho com gêneros aproxima o ensino da língua dos usos sociais reais da escrita e também da leitura, tá? Nós estamos falando do trabalho com gêneros textuais lá nos anos iniciais. Ele aproxima. A pegadinha do item B é onde traz o trabalho como gêneros, não elimina a gramática, apenas contextualiza. Cuidado. Item C, gêneros textuais vão muito além da literatura clássica, incluindo textos no cotidiano, bilhete, receita, notícia, carta. E o item D, a proposta valoriza a diversidade textual, não a padronização. Cuidado. Questão 10. A alternativa correta é B. O erro construtivo é entendido como parte do processo de construção do conhecimento, porque ele revela a hipótese que a criança está testando. Pegadinha do item A e do item C são iguais, porque tratam o erro de forma punitiva e definitiva, oposto do que é a visão construtivista. Já a pegadinha do item D reduz o erro a um problema de comportamento, desatenção, que ignora uma dimensão cognitiva. Não podemos pensar assim, não podemos fazer desse jeito. Questão número 11. Alternativa correta, item C. No nível, desculpa, quando a gente está falando ali da psicogênese da língua escrita lá de Emília Ferreiro.
No nível silábico alfabético, a criança já relaciona letras e sons, mas de forma ainda incompleta, instável, ok? Pegadinhas do item A. No nível pré-silábico, a criança ainda não estabelece relação entre grafia e som. Não. A pegadinha do item B. No nível silábico, a criança usa uma letra para cada sílaba, sem a compreensão mais avançada da escrita, como diz ali no enunciado. E no item D, o pictográfico não é um nível reconhecido pela teoria de Emília Ferreira e Anno Teberoski. O pictográfico é um distrator inventado, ok? Ele não existe ali. Questão número 12, falando do PPP, Projeto Político Pedagógico. A alternativa correta é o item B. O projeto político pedagógico ele deve ser construído coletivamente, com a participação de toda a comunidade escolar. Onde estão as pegadinhas, então? Item A. Contraria o princípio da gestão democrática e da construção coletiva. Item C. O PPP é um documento dinâmico que deve ser revisado, revisitado periodicamente. E o item D reduz o PPP a aspectos administrativos, quando, na verdade, o seu foco central não é o administrativo, é o pedagógico, é a identidade da escola, do universo ali. Questão 13, falando um pouquinho ali da ludicidade, do lúdico no ensino nos anos iniciais. Alternativa correta, B. A ludicidade é reconhecida como recurso pedagógico legítimo, mesmo nos anos iniciais do fundamental. Onde estão as pegadinhas? Item A. Sugere o abandono do lúdico, contrariando orientações pedagógicas atuais. O item C. Desvaloriza o brincar como intervalo e não como parte do processo de aprendizagem. Lembra que nós falamos muito, não é brincar por brincar, é brincar com direcionamento. É o lúdico direcionado. E o item D, ele afirma a incompatibilidade com a BNCC, quando, na verdade, a Base Nacional Comum Curricular reconhece o brincar como uma forma de desenvolver essas competências todas. Vamos lá. Estamos na questão 14. E a questão 14 traz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? A alternativa correta é o item C, 9 anos. Por quê? Porque a redação da LDB, ela teve uma complementação em 2006. E a pegadinha aqui traz o quê? 8 anos, lá no item B, 8 anos, era a duração antiga, anterior à alteração em 2006. A banca, principalmente o IBAN, costuma cobrar exatamente esse valor desatualizado, porque aí a gente confunde vocês, né? Já os itens A e D são valores incorretos, que não correspondem a nenhuma legislação vigente e nenhuma legislação que possa ter passado por alguma modificação. Questão 15. Alternativa correta, item A. A educação básica compreende as 3 etapas citadas, tá? Que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Onde estão as pegadinhas aqui? O item B omite a educação infantil, o item C omite o ensino médio, e o item D inclui indevidamente a educação superior, que não integra educação básica, segundo a LDB. Cuidado. Base Nacional Comum Curricular, e a alternativa correta é o item B. A BNCC tem um caráter normativo e define aprendizagens essenciais comuns. A pegadinha em A e C, onde que está? Né? A, C e D. A pegadinha do item A erra ao afirmar que ela substitui integralmente os currículos, né? Onde, na verdade, a BNCC, estados e municípios vão complementando, vai utilizando a BNCC para complementar as suas particularidades regionais, né? O currículo vai complementando o que a BNCC fala.
O item C, ele restringe indevidamente as escolas particulares, quando, na verdade, a BNCC ela vale para todas as redes, tanto pública quanto privadas. E o item D está incorreto porque afirma ser facultativo, quando, na verdade, é caráter obrigatório a Base Nacional Comum Curricular. Questão 17. Estatuto da Criança e do Adolescente. Alternativa correta, item B, que reproduz integralmente o artigo 4 do ECA. As pegadinhas aqui tá no A e C, que apresentam recortes parciais do artigo, que na verdade amplo e não taxativo apenas a um ou dois direitos. O item D está incorreto porque inventa uma remissão à legislação municipal que não existe no ECA. Lembra, o ECA não é municipal, é uma lei federal, é um estatuto federal. Questão número 18 é sobre o Plano Nacional de Educação e a sua durabilidade, né, que é a durabilidade de 10 anos. Alternativa correta, item C. A vigência foi de 2014 a 2024, o primeiro, né, e depois agora nós já temos o atualizado de 2026 a 2036. A pegadinha do item A está no 4 anos, que é comumente confundido com um período de plano plurianual, que é o PPA, que é um instrumento orçamentário dentro da escola. A pegadinha do item B está em 5 anos, que não corresponde a nenhum instrumento de planejamento educacional citado em nenhuma legislação. E a pegadinha do item D, que é 20 anos, é um valor superestimado, sem correspondência legal. E também porque às vezes a gente confunde, porque fala-se que tudo na educação demora muitos e muitos anos. Questão 19. De acordo com a LDB, novamente, a alternativa correta é o item A, que conforme o artigo 62 da LDB, admite o magistério em nível médio, modalidade normal, como formação mínima para essas etapas. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Aí. Para essas etapas específicas. As pegadinhas em BCD, vamos lá? Pegadinha B. Ele inverte, né, a lógica ao exigir pós-graduação como mínimo, quando a regra geral já é nível superior e o mínimo admitido é o normal médio, né? Ele, no item C, ele restringe indevidamente a licenciatura presencial em pedagogia, né? Colocando ali que as pedagogias à distância não valeriam, nós sabemos que isso não é real. E o item D mostra que o erro está ao dispensar qualquer formação específica, o que também contraria a exigência legal de uma formação normal, pedagógica mínima. Questão número 20. Vou deixar um pouquinho para vocês verem o item A e B, 600 horas, 100 dias letivos, 800 horas, 200 dias letivos, e vamos por outro item aqui, 1.000 horas, 250 dias, 700 horas, 180 dias, né? Questão número 20, correto, é o item B, 800 horas e 200 dias, conforme o que? Anota aí, artigo 24 da LDB. As pegadinhas estão nos valores ilusórios aí, né? Valores que não existem. Ah, mas eu posso ter 800 horas em 201 dias? Posso. O mínimo exigido, né? Nós temos que nos atentar ao mínimo exigido. Ah, mas o item C, então, pode ser correto? 1.000 horas e 250 é acima do que você... Não, porque nós estamos buscando o mínimo exigido pela legislação. Cuidado com isso. Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 21. A alternativa correta é inclusão social e cidadania. Falamos na aula número 8, passamos lá nas palavrinhas-chave, né, da LBI. Ok? Pegadinha A. Contraria frontalmente o princípio da inclusão, propondo o quê? Segregação, jamais. E a pegadinha do item C e do item D. Sugerem isenção, dispensa como forma de proteção. Mas a lei, ela busca o quê? Justamente garantir a participação plena, garantir a acessibilidade, não o afastamento das atividades das avaliações.
Então, cuidado aí. Questão número 22, nós vamos tratar sobre gestão democrática, né, que também está previsto na LDB. E a alternativa correta é a alternativa B, que está com um acordo com o artigo 14, tá bom? Qual é a pegadinha? As pegadinhas estão nos 3 itens, A, C, D, que propõem cada uma o oposto do que é gestão democrática, né? Uma propõe centralização, outra extinção de colegiados, outra exclusão da comunidade. Tudo oposto à gestão democrática. Quando a lei busca justamente o quê? Ampliar a participação de todos os atores escolares, de toda a comunidade escolar. Artigo... aí, para aparecer tudo. Artigo 23, a alternativa correta é B, conforme o artigo, a nota 29 da LDB. Educação infantil, complementação da família e da comunidade. Onde estão as pegadinhas? No item A pegadinha está na palavra exclusiva, né? Inverte ali o papel do Estado. O Estado complementa a família, não substitui a família. A pegadinha do item C e do item D restringe indevidamente as instituições religiosas ou de saúde que não são mencionadas no dispositivo legal, ok? Lembra que eu falava sempre para vocês, IBAM busca a lei na íntegra, tá? Questão número 24, nós temos como alternativa correta o item B, 1 e 2, conforme a nota artigo 5º da LDB. A pegadinha está no item 3, que é o incorreto. Por que está incorreto? Porque a oferta do ensino fundamental ocorre em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, cabendo aqui aos municípios uma atenção prioritária nessa etapa. Não é competência exclusiva da União, como o item ali busca fazer o candidato confundir, ok? Questão número 25, para finalizar o nosso simulado, a alternativa correta é o item B, conceito de competência adotado conceito de competência adotado pela BNCC. Mobiliza conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Pegadinha no item A, restringe a competência a conteúdos conceituais, ignorando habilidades, ignorando atitudes, ignorando valores. Pegadinha do item C, erra ao limitar a etapa final, quando as competências gerais atravessam toda a educação básica, do infantil ao médio. Pegadinha do item D, repete o erro comum de tratar a BNCC como substituta total dos currículos, quando ela é uma base a ser complementada. Ok? Fica aqui a resolução do nosso simulado e fica aqui mais uma vez. Bora estudar. Foco. Ok? Até a próxima.